Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre Nilson. Muitas pessoas aqui já me conhecem, porque eu tive já muitas oportunidades de vir aqui, não nessa comunidade poucas vezes, mas lá na São Francisco muitas vezes, e também muitas vezes de pregar encontro aqui no estado do Espírito Santo, em Vitória. Então, alegria estar com vocês. Eu sou da Diocese de Osasco, São Paulo, e sou membro de uma comunidade Kenosis. Sou membro da Renovação Carismática Católica, onde nasceu a minha vocação. Participo do grupo de oração toda segunda-feira, às 20 horas, lá na sede da minha comunidade. Nós temos sempre a alegria de voltar da missão com um desejo intenso de reencontrar os irmãos para participar do grupo de oração na segunda-feira à noite. É o que começa a nossa semana. Depois a gente tem atividade na segunda-feira, logo às 6 horas da manhã. Toda quarta-feira tem a reunião da comunidade, mas nós voltamos da missão, porque nós somos uma comunidade missionária. Nós voltamos da missão com um desejo intenso de participar do grupo de oração, porque ali a gente revive a nossa experiência primeira do batismo no Espírito Santo, revive a nossa história. Lá foi que nós nascemos. Por isso, uma das normas fundamentais da nossa comunidade é que nós participemos do grupo de oração. Deus nos plantou na igreja a partir do grupo de oração, então nós temos que dar frutos a partir do grupo de oração, a partir da renovação carismática. Nós vamos falar hoje sobre esperança. Mas que esperança? Nós vamos falar sobre a virtude teologal e dar uma aula de teologia sobre a esperança. Não, essa virtude, graças a Deus, foi dada a cada um de nós desde o dia do nosso batismo. Nós recebemos como presente de Deus a fé, a esperança e a caridade, 3 virtudes fundamentais que nos levarão para o céu. Obviamente que depois que chegar no céu, já não vai precisar nem de esperança e nem de fé, só de caridade. É para viver a plenitude da caridade, porque aquilo que nós acreditávamos e aquilo que nós esperávamos aconteceu. Nós vamos falar sobre a esperança naquilo que é sobrenatural, na esperança necessária para crescermos na presença de Deus. Eu quero começar com a carta aos Hebreus, capítulo 6. Abra na carta aos Hebreus, capítulo 6. Enquanto você procura, eu quero só introduzir nos versículos anteriores do capítulo 5, em que o escritor da carta aos Hebreus fala à comunidade dizendo o seguinte: quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Esses versículos são fundamentais para entender aquilo que o escritor da carta aos Hebreus começa a tratar aqui a partir do capítulo 6, versículo 1. Acharam? Amém? Pelo que, transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar-lhe a plenitude. Não queremos agora insistir nas noções fundamentais da conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus, a doutrina dos vários batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. Isto faremos se Deus o permitir. Porque aqueles que foram uma vez iluminados saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso, caíram na apostasia.
é impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que, da sua parte, crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Paremos aqui nesses versículos, depois a gente continua. Veja que nos versículos anteriores o escritor disse: quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Recebe ainda um alimento, uma papinha, porque se der um alimento sólido, a criança que tem que se alimentar com o leite, isso não vai fazer bem para ela. Só que a essa altura, o escritor da carta aos Hebreus já não fala mais para crianças, nem muito menos para recém-convertidos. Fala para um grupo de pessoas que passou por um processo de evangelização em primeiro lugar, depois de um processo de renúncia, de conhecimento da doutrina, até chegar na fase preparatória, no último momento de preparação para o batismo. Porque aqui nas entrelinhas se fala das etapas de um processo conhecido na igreja como o processo do catecumenato, ou seja, o processo de evangelização e de inserção na fé que era feito para os adultos. Primeiro, eles ouviam uma pregação da palavra, a pregação da palavra enchia os corações de um desejo de pertencer a Deus, e para pertencer a Deus, pertencer à igreja, eles precisavam então passar por um processo de catequese, uma vez que já haviam sido atingidos pela palavra, passam por um processo de catequese, até que, findado esse processo de catequese, eles seriam introduzidos na vida da igreja. No fim do processo do catecumenato, seriam então introduzidos na vida da igreja, passados então pelo processo de iniciação cristã. Veja, todo o processo de dar, primeiro, uma papinha, porque receberam a primeira evangelização. Depois de terem recebido a primeira evangelização, eles recebem então um alimento sólido que é a doutrina, até chegarem nas etapas finais de receberem os sacramentos da iniciação cristã. Isso é um pouco a teoria de como os cristãos eram inseridos, de como os neocatecúmenos eram inseridos na vida da igreja. Há todo um processo longo de educação para a vida de fé que obviamente não dá tempo da gente conversar aqui, mas o fato é que eles primeiro eram evangelizados, então estavam numa vida perdida, numa vida de pecado. Um dia escutaram uma pregação inflamada do poder do Espírito Santo, foram convencidos pelo Espírito Santo, não pelas palavras humanas, foram convencidos pela força do Espírito, da necessidade de aderir incondicionalmente a nosso Senhor Jesus Cristo e viver do jeito de Jesus. Depois disso, eles desejavam então conhecer em profundidade essa santa doutrina que tinha mudado a vida de muitas pessoas. Então eram inseridos na vida da igreja, passados por esse processo de catequese. Por que eu estou dizendo isso? Porque veja, o escritor diz: não queremos agora insistir nas noções fundamentais da conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus, uma vez que tudo isso já havia sido lançado nos corações. Qual era a expectativa então a partir desse momento? Que eles vivessem efetivamente aquilo que Deus havia colocado nos seus corações a partir do processo de evangelização e do processo de catequese. E o escritor diz: aqueles que foram uma vez iluminados, que é o processo final do catecumenato, foram iluminados, ou lá passando pelo terceiro, quarto degrau do catecumenato, tendo sido iluminados, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus, ouviram falar das maravilhas do mundo vindouro, que são as promessas que Deus faz para aqueles que abraçam a fé e vivem de verdade a fé. Veja que tiveram a oportunidade de fazer uma profunda experiência com Deus, uma grande experiência com Deus. Nessa mesma linha, São Paulo
consegue identificar, por exemplo, na carta aos Gálatas, quando São Paulo se depara com uma comunidade que, depois de ter feito uma experiência com Deus, depois de ter conhecido Jesus, depois de terem sido revestidos pela força do Espírito Santo, São Paulo deixa-os lá vivendo bem a vida da graça, deixa essa comunidade vivendo a plenitude da graça do Espírito Santo. Depois de um tempo, São Paulo tem notícias dessa comunidade e ele usa uma expressão que é mais ou menos assim, que fica admirado de ver com que rapidez eles deixaram aquela experiência maravilhosa que tinham vivido com Deus, a experiência que o Evangelho imprimiu no coração de cada um deles, para viverem depois segundo outras ideologias, segundo outras concepções de fé. São Paulo diz que eles passaram de uma forma muito rápida da verdadeira doutrina, da verdadeira vida da graça, para uma outra coisa. Com isso, perderam as razões da esperança, perderam a fé no sobrenatural, perderam a própria identidade, porque deixaram-se conduzir por ideologias humanas, tendo feito a experiência com Deus, tendo feito a experiência da graça, deixando-se conduzir por um evangelho falso, que não era o evangelho experimentado por São Paulo, nem o evangelho que guiava a comunidade cristã, acabavam então perdendo a razão da existência cristã, a razão da esperança, perdiam o sentido da vida espiritual, e perdendo o sentido da vida espiritual, perdiam também o sentido da existência. Quando o homem perde o sentido da sua vida espiritual, consequentemente perde o sentido da sua existência, porque o coração do homem precisa ser habitado por Deus, precisa ser morada da graça, precisa ser habitado pelo Espírito Santo. Quando o coração se torna vazio, o homem perde a razão da esperança. Quando o coração se torna vazio, ele se torna uma presa fácil e é vulnerável aos ataques do diabo, que não quer outra coisa senão matar, roubar e destruir, matar os sonhos, destruir a vida, tirar a pessoa da vida da graça. Então era preciso que o povo dessas comunidades passasse por um processo de refazer a experiência com Deus, passasse por um processo de voltar ao primeiro amor, de tal forma que a vida e toda a existência tivesse sentido. O verdadeiro sentido para a vida cristã só se tem em nosso Senhor Jesus Cristo. De tal forma que São Paulo diz que a verdadeira liberdade consiste em ser prisioneiro de nosso Senhor. Quase que uma contradição. Se a liberdade, como é que consiste em estar preso? Mas estar preso ao nosso Senhor não significa ser escravo, mas significa estar na plena liberdade que só Ele pode dar aos filhos de Deus. Mas veja, uma vez que abandonaram a vida da graça, que abandonaram aquela experiência primeira, ficaram completamente vazios. E era preciso então recuperar tudo isso, recuperar o sabor do dom celestial. Era preciso participar dos dons do Espírito Santo, reexperimentar a doçura da palavra de Deus. Era preciso reviver, refazer e professar novamente a fé nas maravilhas do mundo vindouro. Apesar disso, o que aconteceu, e a palavra aqui é bem forte, apesar disso, caíram na apostasia, negaram toda a verdade de fé que havia sido dada para eles como alimento sólido. E o escritor da carta aos Hebreus até diz de uma forma muito forte que era impossível, é impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que da sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Falando exatamente para aqueles que apostataram da fé, não simplesmente negaram a fé, mas que reduziram o conteúdo da fé que receberam a nada, negando
tudo aquilo que era a experiência de Deus em suas vidas. Pois bem, mas Deus, que é rico em misericórdia, não os abandonou. E o texto sagrado continua dizendo, Deus, no versículo 10, Deus não é injusto e não esquecerá vossas obras e a caridade que mostrastes por amor do seu nome, vós que servistes e continuastes a servir os santos. Desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar intacta a vossa esperança até o fim. Há aqui então uma restauração da vida da comunidade, para que, em primeiro lugar, eles coloquem a esperança naquilo que é sobrenatural. Quando eles deixaram o coração vazio, renegando toda a doutrina que haviam recebido, eles perderam aquilo que era a centralidade de suas vidas. E uma vez tendo perdido, começaram a colocar as esperanças naquilo que é passageiro, naquilo que é limitado. E a Sagrada Escritura nunca nos ensinou a colocar a esperança naquilo que é passageiro, naquilo que é limitado. Quando Deus faz uma promessa a Abraão, Deus não coloca limites na promessa que ele faz. Aos olhos dos homens parecia uma grande loucura o que Abraão relatava. Deus me prometeu uma terra, Deus me prometeu uma descendência, mas Deus tinha colocado no coração daquele homem uma expectativa tão grande que nada e nem ninguém conseguia frustrar essas expectativas, porque ele não estava colocando a esperança nos homens, ele não estava colocando a esperança numa palavra humana, ele estava colocando a esperança na palavra de Deus. E a palavra que Deus lança sobre a vida do ser humano, a palavra que procede da boca de Deus, é uma palavra irrevogável, ela cumpre o seu devido efeito. Então o que nós aprendemos, que a carta aos Hebreus fala da fé que Abraão viveu, fundamentado na esperança, e foi por essa fé fundamentada na esperança que ele conquistou a terra que Deus havia lhe prometido, e depois toda a sua descendência também conquista. É uma fé que está de mãos dadas com a esperança. Aquele que vive a fé e vive a fé de mãos dadas com a esperança, sabe que vale a pena o cansaço do caminho, sabe que vale a pena as lutas do dia a dia, porque a palavra que Deus lançou sobre a sua vida, ela produzirá o seu devido efeito. O Papa Bento XVI escreveu sobre a esperança, e todos nós sabemos, Salvos pela Esperança foi um dos escritos do Papa Bento XVI. E ele disse assim: graças à esperança que Deus colocou em nossos corações, e que tem nome, essa esperança é Jesus, que nos gerou para a verdadeira fé. Graças a essa esperança, nós podemos enfrentar o tempo presente. Isso é fruto só de quem está com o coração em Deus, de quem vive a vida da graça. O homem que não tem fé, tem limite para a sua vida, tem limite para os seus sonhos, tem limite para as suas expectativas. Um dia eu encontrei com uma senhora, estava num lugar lá muito chique, também ela devia ser muito rica, eu era o único pobre que tinha ali naquele lugar, e ela disse para mim: padre, o que a gente leva dessa vida, senão esses momentos de comida, de bebida, de festa, de convívio com a família? O que a gente leva desse mundo, senão isso? Eu já sabia que ela tinha já tomado umas 2 taças e meia de vinho, não dava para discutir com ela, mas eu fiquei olhando para ela dizendo: pobrezinha, ela coloca a esperança naquilo que ela pode realizar com o dinheiro que tem, nas lembranças simplesmente que o dinheiro lhe propõe. Eu conheço muita gente que não tem onde cair vivo, porque onde cair morto tem, qualquer beira cai. Não tem onde cair vivo, e dá uma lição de esperança, uma lição de alegria. Eu fui fazer a unção dos enfermos de uma outra comunidade que eu acompanho,
que não tem mais nenhuma expectativa de vida para esse mundo. Mas quando eu terminei, ele já não pode falar mais. Quando eu terminei de rezar, a única expressão e que ficou gravada aqui na minha memória daquele homem que já está nos últimos momentos da sua vida foi um grande sorriso. Grande sorriso. Ele ficou rindo. E a mulher dele perguntava, queria saber, mas por que você está rindo? Por que você... Ele não podia explicar, ele não podia falar, porque ele não tem mais como falar. Mas eu entendi. Isso é fé no sobrenatural. Ele não conseguiu realizar os sonhos da sua vida, porque não teve uma casa, não tem bens para deixar como herança para os filhos, mas ele deixou um legado. Quando Deus permitiu que ele fizesse uma experiência, porque quando ele chegou para a casa dessa comunidade, ele era um alcoólatra, um drogado, não tinha perspectiva nenhuma de vida, nem para esse tempo, nem para o tempo futuro, e hoje, já ali na última agonia, ele tem um sorriso de esperança para dizer: eu estou partindo desta vida, mas tem algo de sobrenatural. As maravilhas do mundo vindouro estão vindo ao meu encontro. Diferente daquela mulher que tinha muito dinheiro, que tem muito dinheiro, e que diz: o que nós vamos levar dessa vida aqui, senão esses momentos todos que nós estamos vivendo? E outro na última agonia, sem ter algumas vezes o dinheiro necessário para comprar o alimento que é colocado pela sonda porque é muito caro, mas tem um sorriso cheio de esperança, dizendo que a vida dele está nas mãos de Deus. Essa é a expectativa de um coração que está em Deus. O Papa Bento XVI dizia assim: somente pela esperança nós podemos enfrentar o tempo presente. O tempo presente é custoso, pode ser vivido e aceito se levar a uma meta e se pudermos estar seguros dessa meta. Se essa meta for tão grande, ela justifica então a canseira do caminho. Os pagãos têm limite para a sua fé, têm limite para a sua esperança. Tem até, como que até aqui só que eu vou viver. A esperança e a fé acabam na sepultura, mas os cristãos não, que vivem da esperança, lutando constantemente no dia a dia, sabe que essa meta futura justifica a canseira do caminho. Justifica. Veja que depois desse povo aqui ter passado por uma experiência de voltar, quase que a estaca zero da vida de fé, o escritor ainda diz: Deus não é injusto, não esquecerá vossas obras e a caridade que mostrastes por amor do seu nome. E conclui no versículo 11: desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar intacta a vossa esperança até o fim. Essa é a esperança que guia a vida dos cristãos. Um escritor muito antigo, que escreveu um compêndio de mística e ascética chamado Adolf Tanqueray, ele diz o seguinte: a esperança é um movimento de sensibilidade que tende para um bem sensível ausente, que se pode alcançar, mas não sem dificuldade. Então vale a pena a canseira do caminho, justifica a canseira do caminho em vistas da meta, daquilo que nós estamos buscando, para onde nós estamos indo. Ele usa uns exemplos belíssimos, dizendo que a esperança é um dos sentimentos mais nobres do coração humano, que dirige para um bem honesto ausente, mesmo diante das dificuldades que se opõem à sua aquisição. Esse sentimento desempenha um grande papel na vida humana. É ele que sustenta o homem nos seus empreendimentos dificultosos. E diz: o lavrador quando semeia, o homem que está no mar quando parte para uma viagem longínqua, o mercador, o industrial, quando se lançam num negócio, eles estão fundamentados na esperança, porque sabem, eles estão fazendo as coisas e não vai dar certo. Então, com uma expectativa carregada de negatividade. O problema de algumas pessoas é ver exatamente isso. Vivem uma expectativa carregada de negatividade. Tem muito mais, olha que estranho, tem muito mais certeza de que não vai dar certo do que vai dar certo.
tem muito mais certeza. Está certo, carregado de negatividade. Sabe aqueles que lançam um balde de água fria nos sonhos dos outros? A pessoa tem uma série de sonhos, cheio de expectativas, está orando a Deus para viver bem. Chega alguém e diz assim: não, para que tudo isso? Para que se empenhar tanto? Lança um balde de água fria. Quando o agricultor lança a semente na terra, qual é a expectativa do agricultor? Primeiro, eu não entendo muito de agricultura, mas ele tem que preparar a terra, tem que arar a terra, adubar a terra, aí depois tem que colocar uma semente, planta tudo bonitinho. Ele não volta para casa dizendo assim: bom, amanhã eu vou voltar lá e não vai ter mais nada. Amanhã eu vou voltar lá e está tudo acabado. Aí ele volta no outro dia, brotou um pouquinho. Ele não volta para casa, vai dormir dizendo: amanhã eu vou voltar lá, vai estar tudo seco. Ele não fica na expectativa: olha, vai cair uma chuva de granizo, vai cair uma geada, vai cair uma chuva forte, vai acabar com a minha plantação. Ele volta na expectativa de que vai produzir fruto. Foi para isso que ele semeou. Ele não semeia carregado de uma carga de negatividade, não semeia carregado de algo que vai trazer uma frustração para a sua vida. Há sempre esperança, há uma expectativa de que vai dar certo, vai dar certo. E a gente também pode, alguns falam que é otimismo, mas na igreja a gente não fala disso não. Fala que é um coração carregado de esperança. Vai dar certo, seja firme que vai dar certo. É assim que nós caminhamos. Ele continua dizendo: o lavrador, quando semeia, fica na esperança de que a semente lançada à terra irá produzir fruto ao seu tempo. Ele espera com paciência e vê o fruto aparecer. Sofre até as demoras de esperar, mas espera com paciência e vê os frutos aparecer. Eu não sei quanto tempo você está caminhando na presença de Deus, mas eu tenho certeza que Deus já lançou uma palavra profética sobre a sua vida, e tenha certeza de que essa palavra vai se cumprir. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus não frustra os nossos sonhos de jeito nenhum, de jeito nenhum. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Veja que há um coração esperançoso. Deus pode ser identificado como um coração misericordioso, um coração caridoso. É um coração esperançoso, porque está sempre olhando para o ser humano na esperança de que ele se converta e viva. Deus lança um olhar cheio de esperança para nós. Qual que é a expectativa de Deus a nosso respeito? Qual é a esperança de Deus a nosso respeito? Que caiamos no erro e paremos nos quintos infernos? Claro que não. Deus nunca quis isso. A expectativa de Deus para nós é sempre a melhor, a da santidade, de que nós vamos nos converter. Por isso que Deus vai até as últimas consequências, apostando na vida do ser humano, que é o homem. Para Deus se lembrar dele assim com tanto carinho, é o homem criado à sua imagem e semelhança. Então Deus vai às últimas consequências. Você sabe disso? Enviou seu filho para morrer, para nos salvar, porque a expectativa de Deus é essa, que nós vamos voltar à vida de fé, não vamos abandonar a nossa vida de fé, vamos crescer na graça. Essa é a expectativa de Deus a nosso respeito. Quando nós deixamos nos dominar pelo pecado, quando nós nos deixamos dominar pelas coisas ruins, a nossa esperança vai caindo numa grande frustração. Não porque Deus quer isso, mas porque o pecado vai ofuscando a nossa visão, não vai deixando com que enxerguemos aquilo que Ele tem para a nossa vida, aquilo que Deus tem para a nossa vida, e nós vamos nos tornando limitados. Deus te trouxe aqui hoje para renovar a tua esperança, para dizer que a sua vida tem jeito, a vida da sua família tem jeito, a tua vida de fé tem jeito. Se você está minguando na vida de fé, tem jeito, tem jeito, não está acabado. O escritor diz que era preciso, ele diz: desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar intacta
a vossa esperança até o fim. E esse capítulo termina com uma expressão maravilhosa, dizendo assim: esperança esta que seguramos qual âncora da nossa alma, firme e sólida, que penetra até além do véu, no santuário. Em algumas traduções assim, a esperança é tal como uma âncora lançada para o céu, que entra em contradição com tudo aquilo que é expectativa humana. Vocês que moram aqui perto do mar sabem para que serve a âncora. Lá perto da minha casa só tem córrego. Para que serve a âncora? O capitão não chega, sei lá se é capitão, seja o que for, não chega com a âncora e joga para cima, vai cair na cabeça dele. Mas lança para fincar ali, para segurar a embarcação. E aqui o Escritor Sagrado diz que a esperança esta é qual âncora da nossa alma lançada para o alto, porque lá nesse lugar firme e sólido é que nós encontraremos a segurança necessária. É lá que nós firmamos a nossa esperança. Quando a âncora é lançada para o céu, para fincar no coração de Deus, no coração de Jesus, ali nós renovamos a nossa expectativa de vida. Ali nós reavivamos a nossa fé. Ali nós entendemos que há muito tempo Deus sonhou com a minha vida e com a sua vida, e aquele que coloca a sua vida em Deus não cai na frustração. Se você tem vivido numa carga de negatividade muito grande, caminhando mais para aquilo que você é, na certeza de que não vai dar certo, Deus quer revogar essa sentença de maldição até da sua vida hoje, para você se firmar em Deus. Nele está a sua verdadeira esperança. É na vida da graça. Não importa se o pecado obscureceu a tua visão, não importa se você se afastou de Deus, não importa como é que você tem vivido até hoje. O que importa é que você vai viver de hoje em diante, porque Deus quer renovar a tua esperança. Que os teus sonhos não se frustrem. Deus quer te dar esperança viva, uma esperança renovada, transformar completamente a sua existência. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Não tenha dúvida. Um homem sem esperança é um homem sem vida. Um homem e uma mulher cheios de esperança são homens e mulheres cheios de vida. Mas não é esperança, aquela esperança que está ligada mais à espera, que diz que quem espera sempre alcança e quem ou se cansa. Não é esse tipo de esperança, uma espera que irrita. Não, é uma espera acompanhada daquele que é o autor de toda a esperança. Um homem cheio de esperança. A esperança leva a empreendimentos tão grandes que no fim acabamos admirados com o resultado e nem sequer acreditamos na nossa capacidade de realizar a obra. Foi fruto da esperança. Caminhe na esperança. Se você acha que a tua vida está limitada, tudo está acabando em nada, Deus quer renovar hoje a sua esperança. Deus quer renovar hoje a sua vida. Deus quer renovar. A imagem que marcou a minha vida essa semana foi que alguém me mandou uma imagem de uma flor nascendo no meio de um lugar muito seco, muito seco. E eu me lembrei da passagem da Escritura que está no livro de Jó, capítulo 14, quando tudo estava praticamente acabado, não tem mais jeito. Os amigos de Jó já tinham até dito para ele assim: amaldiçoa Deus e já vai para a sepultura alguma vez, porque ele tinha sido ferido de uma úlcera desde a planta dos pés até o alto da cabeça, depois de ter perdido tudo, de ter quase que os seus sonhos todos frustrados. Os amigos dele disseram assim: amaldiçoa Deus, já não tem mais jeito essa sua vida. Ele disse: não, de jeito nenhum, eu vou continuar firme em Deus.
O resultado vocês já sabem muito bem o que foi. E aqui, no capítulo 14, versículo 7, está escrito assim: para a árvore há esperança, cortada pode reverdecer e seus ramos brotam. Pode ser que tenham cortado toda a sua esperança, como a árvore cortada, mas a Sagrada Escritura diz: para a árvore há esperança. Sabe por quê? Enquanto tem raiz, há esperança. Pode ser uma pequena raiz. Enquanto você tem fé, há esperança para a sua vida. Enquanto há uma raiz pequenininha de fé, há esperança para a sua vida. Para a árvore há esperança, cortada pode reverdecer e seus ramos brotam. Quando sua raiz estiver envelhecido na terra e seu tronco estiver morto no solo, ao contato com a água reverdece e estenderá ramos como uma planta nova. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Há esperança, mesmo que todos olhem dizendo assim: está acabado, não tem mais jeito. Tem pessoas que têm a capacidade de frustrar os sonhos. Quando a pessoa está muito doente, diz assim: para que continuar rezando? Já não tem mais jeito. E aquele que tem fé tem que dizer: há esperança. Enquanto tiver uma raizinha, há esperança. A expectativa dos que creem em Deus. Há esperança para você. Não deixe que roubem os seus sonhos, que frustrem as suas expectativas. Não deixe de jeito nenhum. Se coloque na presença de Deus dizendo: eu quero refazer a minha experiência contigo. Eu quero reviver a vida da graça, recuperar o que eu perdi. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Guarde essa palavra na sua mente. Para a árvore há esperança, mas para dizer para a minha vida há esperança. Cortada, quando todos querem podar os sonhos, há esperança. Há esperança. Cortada pode reverdecer, os seus ramos brotam. Quando sua raiz estiver envelhecido na terra e seu tronco estiver morto no solo, ao contato com a água reverdece e te estenderá ramos como uma planta nova. Essa é a palavra que Deus quer dirigir para a sua vida, não tenha dúvida disso. Deus quer refazer a sua esperança. Amém? Curva a sua cabeça um instante então. Se você tem vivido situações que te tiraram a esperança, tenha certeza, Deus vem em seu auxílio para renovar a sua fé, para renovar a sua esperança. Não tenha dúvida disso. Presente a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, colocando tudo no coração de Deus. Ele pode todas as coisas. Ele pode renovar a sua vida. Melhor lugar para se refugiar é então no coração do Senhor. Escute essa canção de olhos fechados. Ela vai te ajudar a rezar. Eu sei cumprirá, eu sei não falhará. Deus sonda o teu coração e sabe o que já sonhou, e sabe de tudo.
Se a espera dói e só a desilusão, se não acreditas mais, ouça a voz de Deus, pois nunca vi um justo só. Abrace a esperança, tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Eu não sei como estão os seus sonhos, mas eu tenho certeza que em Deus eles podem se realizar. Um dia eu achei que eu não ia conseguir atingir aquilo que era o propósito de Deus para a minha vida, porque eram tantos problemas, tantas situações difíceis, e eu tinha um grande sonho que era ser padre. Eu queria ser padre, nem que fosse para ser padre e depois morrer. Mas a situação da minha família não permitia, a pobreza extrema não permitia, e eu me vi num determinado momento da minha vida quase que forçado a desistir de tudo. Mas Deus colocou pessoas na minha vida que reavivaram a minha esperança, não deixaram os meus sonhos se frustrarem. Deus colocou uma família que cuidou de todos, cuidou primeiro de mim, depois de todos os meus irmãos que não tinham onde viver, depois cuidou do meu pai também, e renovaram a minha esperança. Eles não deixaram com que o diabo roubasse o meu sonho, que destruísse a minha vida. Eu hoje sou sacerdote há 10 anos, porque alguém que Deus colocou no meu caminho disse: vai firme, vai dar certo, não está acabado, tem jeito. E eu vi a ação de Deus na minha vida, e até hoje eu tenho visto. Eu não sei se alguém já veio na sua direção, parecia que não vai dar certo, que está tudo acabado. Hoje você vai rezar por essa pessoa, além de tudo, vai colocar nas mãos de Deus, vai rezar por ela e vai anular toda a sentença de maldição que for lançada sobre a sua vida, para tirar a sua esperança. Fica de pé, por favor, e diga assim: Senhor Jesus, eu creio firmemente em Ti. Eu sei das Tuas promessas para a minha vida. Eu sei que a Tua palavra lançada sobre a minha vida é uma palavra irrevogável. O Senhor não me abandonará, mesmo em minhas dores, as dificuldades desta vida. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé, e sei que não serei confundido. Eu creio firmemente em Ti, Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração.
Deus está renovando a esperança de muitas pessoas hoje aqui. A imagem que o Senhor me dá é de uma água sendo derramada numa terra muito seca, muito seca. Uma imagem daqueles que até que estão abandonando a terra porque ela já não produz mais nada, é uma terra seca. O Senhor está mostrando uma água sendo derramada sobre esta terra. O Senhor também mostra uma pessoa carregada de frustrações por causa de experiências negativas no trabalho. É isso que o Senhor me mostra. Essas experiências negativas têm sido tão grandes que você tem até se convencido de que você de fato não tem capacidade. Deus está removendo essa sentença de maldição que tem sido lançada sobre a sua vida por essas palavras. Coloque o seu coração nas mãos de Deus hoje e peça com as suas palavras agora, dizendo: Senhor, renova a minha esperança, renova a minha expectativa, refaz a minha vida espiritual, refaz a minha história. Nós queremos, Senhor, viver